Olá, rapaziada do quarto período de Geografia Nossos Montes, rapaziada de Montes Claros e Pirapora, aula de Geografia Rural, primeira semana de junho, hoje dia 1º de junho de 2021. A gente está entrando então na fase final da disciplina, né? Essa aula aqui eu vou gravar para a gente poder fazer o aproveitamento dela com as duas turmas, né, nessa fase final. E aí a gente encerra a disciplina com os últimos encontros e aquele suporte que o professor combinou de dar nas três últimos encontros nossos para a gente preparar o nosso texto final da disciplina, né? Então, traçando um panorama da nossa disciplina até agora, no início, a gente fez uma discussão conceitual sobre geografia rural, geografia agrária e tal. A gente traçou um panorama do mundo a respeito da questão do cultivo de terras, né, do uso de terras, questão de terras degradadas, terras ocupadas pela agricultura pecuária. A gente traçou esse perfil também de maneira bem geral no Brasil. A gente entrou, então, numa segunda fase, discutindo o texto de maneira bastante intensa, um texto da professora Darlene de Oliveira, que fala um pouco sobre a geografia agrária no Brasil, ela que resgata toda uma história da geografia agrária no Brasil, falando, né, dos diferentes contextos históricos em que essa disciplina esteve inserida, né, e os propósitos pelos quais essa disciplina acabou se envolvendo, né, enquanto interpretação de uma dinâmica espacial própria da geografia, enquanto ciência. Então, uma geografia de uma descrição do espaço rural, no caso do Brasil, né, a descrição do espaço agrário brasileiro de uma forma não científica, a partir dos exploradores, viajantes, tal, há um processo de institucionalização, né, de sistematização dessas informações no segundo momento, partindo então para um método mais descritivo do espaço rural, algo que caminhou sempre ao lado dessa geografia rural, dessa geografia agrária, ou seja, no intuito de fato, no primeiro momento dessa ciência, né, dessa parte da ciência geográfica, geografia agrária, com o objetivo de trazer informações, catalogar informações sobre o que era produzido no Brasil, esse Brasil em processo de formação inicial, tá? Então, dessa geografia não científica, uma geografia científica, uma geografia agrária científica, de caráter descritivo, né? Muito próximo da geografia econômica, trabalhando com tipos de produtos, organização do espaço, comercialização, enfim, uma pegada bem descritiva. E a gente chega, então, numa análise mais atual, onde a questão do desenvolvimento rural é posto, onde a questão do modo de vida no espaço rural, né, as condições de vida do trabalhador rural, essas questões que envolvem o trabalho no campo, também são consideradas, né, também são incluídas no propósito da disciplina. Então, mais ou menos essa trajetória que a gente falou com o texto da professora Darlene, e aí, no terceiro momento, a gente traçou um panorama sobre como o espaço agrário brasileiro está organizado dentro dessas duas perspectivas, né? Uma perspectiva de produtivista mesmo, né? Ou seja, em que região, as diferentes regiões brasileiras e o que cada uma tem de produto, né? De produção, de produção econômica no seu campo, né? Na agricultura, na pecuária, nas lavouras permanentes, nas lavouras temporárias, mas também incluímos a questão dos conflitos de terra, das áreas indígenas, enfim, das áreas de posse, ou seja, questões que traduzem também as relações sociais nesse campo e, então, inserem essa análise no contexto de geografia agrária definitivamente, ou seja, não só descritivo, não só matematizando, quantificando a produção, mas trazendo elementos qualitativos também dessa dinâmica do agrário brasileiro.
Então foram essas 3 fases. Obviamente que a gente também fez, antes de iniciar o texto da professora Dani, a gente traçou um panorama falando um pouco do agronegócio, né, da força desse agronegócio, a perspectiva de desenvolvimento que defende esse setor, né, e o governo que apoia, né. A gente fez uma discussão intensa também sobre esse agronegócio e o olhar que a sociedade brasileira, de maneira geral, né, capitaneada aí pelos sucessivos governos, tem desse modelo de desenvolvimento econômico, pautado no produtivismo e na produção de commodities visando o mercado internacional, tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar, então, um pouco sobre uma outra possibilidade, uma alternativa a esse agronegócio, né? Não como um elemento político, né? Mas uma alternativa social mesmo, socioambiental, né? De sujeitos que estão nesse campo e, de alguma forma, sofrem com a imposição desse modelo único, homogêneo, né? Monocultor do agronegócio. Então, a gente traz hoje uma discussão sobre os tipos de agricultura alternativas, calcado no desenvolvimento, no desenvolvimento humano, né, de ampliação mesmo de liberdades individuais, à luz das construções do Amartya Sen, né, então uma outra possibilidade de desenvolvimento, mas sem necessariamente excluir esse que está posto aí, até porque ele está muito bem posto e representado politicamente nas estruturas políticas desse país. Então, o que a gente vai falar? A gente vai trazer uma alternativa para que a gente pense essas alternativas como combinação a esse modelo posto, o modelo que está posto aí, tá? E aí a gente depois pode discutir se seria esse também um ponto de transição, né? Uma proposta de transição. Mas o fato é que, dado o contexto histórico em que o agronegócio foi inserido e constituído, o que a gente está propondo aqui é pensar uma outra possibilidade para esse campo brasileiro. Outra possibilidade de produzir nesse campo brasileiro, outro tipo de produto produzido por esse campo brasileiro, outro tipo de produto produzido por esse trabalhador no campo brasileiro. Enfim, e também, por conta disso, estabelece novas e outras relações, tá? Então, a gente vai dar uma definição geral aqui sobre alguns conceitos dessa agricultura alternativa, e dentro dessa explicação, dessa definição simples, a gente eu incluí alguns vídeos explicativos rápidos para a gente poder ilustrar, né, materializar o que a gente está falando aqui. Tá? Então, vamos apresentar aqui rapidinho o slide. Tá? Deixa eu ver aqui. E muito bem. Então, vamos lá. Tá? Então, uma proposta, uma alternativa ao modelo que está posto e que é hegemônico, né, do agronegócio. Então, seria a agricultura sustentável. Então, uma ecologia como paradigma orientador do agro, tá? Então, a questão ecológica, ou seja, a combinação de elementos bióticos e abióticos dentro de um sistema, né? De um sistema ou de vários sistemas, tá? Um enfoque sistêmico e holístico, ou seja, dentro de um sistema, esses elementos que se combinam, e considerando todos os elementos desse sistema, né, desse enfoque holístico. Integração e diversificação agro-silvipastoril, ou seja, incluindo a prática da agricultura, né, a prática da silvicultura, ou seja, da floresta, né, reflorestamento ou da plantação de espécies arbóreas, arbustivas, e pastoril no sentido da criação de animais também. Tá? Busca da independência e eficiência energética, ou seja, trabalhando fundamentalmente o sol, a energia do sol, a partir da energia do sol, e por conseguinte, as outras dinâmicas, né, de produção de energia do solo, né, as plantas, enfim, genética voltada à adaptação da planta ao meio, então, o respeito ao tempo da natureza, né, exclusão dos agroquímicos dentro da cadeia
alimentar. Então, tirar tudo que é químico, tá? Seja o que é chamado de veneno, o que é insumo, o que é defensivo, né? Cada um utiliza aí conforme o termo, conforme a sua intencionalidade. Mas toda essa química, a intenção dessa agricultura sustentável é eliminar. Tá certo? Deixa eu passar aqui para a apresentação. O sistema, o que seria então o sistema? Né? Então, esses componentes interdependentes que interagem regularmente formando um todo unificado. Então, essa perspectiva de sistema mesmo, como a gente já comentou, tá? Conjunto de relações mútuas, enfim, que constitui uma entidade identificável, seja real ou postulada. É um conjunto de componentes físicos, um conjunto ou coleção de coisas unidas ou relacionadas de tal maneira que formam e atuam como uma entidade, um todo. Né? O ecossistema, então o sistema seria esse conjunto mais ou menos de equilíbrio, não? Mais ou menos, de total equilíbrio entre diferentes componentes que se interagem e se complementam. Tá? E o ecossistema, o que seria? Uma unidade funcional básica da ecologia. Então, dentro dessa ecologia, né, da combinação desses elementos físicos e bióticos e abióticos, né, com vida ou sem vida, dentro do ambiente, a gente teria, então, diferentes unidades, né, que formariam, então, toda essa ecologia, né, todo o grande sistema. Então, esses pequenos ecossistemas formariam, então, um todo, né, se combinariam e formariam um todo de equilíbrio. Tá? Seria a agricultura ecológica. A gente vai partir, então, para os termos, né, para os conceitos. Tá? Fundamenta-se essa agricultura ecológica, ela fundamenta-se na utilização dos recursos naturais locais e renováveis, não utiliza agrotóxicos, adubos químicos de alta solubilidade e organismos modificados geneticamente, tá? Buscando o resgate do agricultor como protagonista do processo produtivo. Mais do que o agricultor, né? A própria terra, né? O próprio solo como elementos protagonistas desse processo. Né? Então, não elementos que vêm de fora para sanar de maneira rápida, pensando no tempo rápido, para sanar os problemas aí, tentar corrigir, trazer soluções rápidas aí, visando, sobretudo, o mercado, que é um modelo que o agronegócio propõe. Tá? Então, é uma resposta socioambiental aos efeitos colaterais da agricultura convencional, também conhecida como tech, agro-pop, agroecologia. A agroecologia, tá? Então, a agroecologia seria uma disciplina que fala desses sistemas, desses sistemas sustentáveis de produção agroecológica, tá? Então, seria o estudo desses sistemas, tá? Aí a agricultura, a gente vai trazer alguns modelos, algumas modalidades desses sistemas agroecológicos, tá? Existem diferentes filosofias de pensar a terra, né? Sem o uso desses agrotóxicos, respeitando o tempo da natureza. Existem diferentes maneiras de ver, inclusive cada um colocada em um ponto do planeta, né? O que reflete, de alguma forma, um pouco da cultura dos criadores, né? Tá? Então, inclusive no Brasil a gente tem algumas experiências, vamos dar uma olhada? Então, a agricultura natural. Essa foi uma alternativa para os problemas decorrentes da prática da agricultura convencional na década de 30. É uma ideia do japonês Okada, tá? Ela tem a preocupação com o emprego tinha, né? A preocupação com o emprego excessivo de agroquímicos no solo através do método convencional. O poder fundamental do desenvolvimento das plantas corresponde ao elemento terra. Então, bem na filosofia oriental mesmo, né? Terra, água e fogo. Então, ele centra na terra e pensa a água e o fogo como elementos secundários desse processo, considerados, mas secundários. A terra como elemento central. Consequentemente, dependendo da qualidade do próprio solo, tem-se um resultado bom ou ruim da planta. De modo que, no caso do cultivo, a condição principal é melhorar ao máximo a qualidade do solo. Então, pensa-se no solo, né, na terra, tá? E o objetivo principal dessa agricultura natural é melhorar essa terra para o plantio. O princípio básico dessa agricultura natural é manifestar o poder do solo, sua vida, sua capacidade, sua propriedade, sua funcionalidade. Né? O poder fundamental de desenvolvimento das plantas é do elemento solo, como dito, né?
o elemento água, o elemento fogo tem poder de atuação secundário. Dependendo da qualidade do solo, tem-se um resultado bom ou mal da planta. Tá? A gente já falou disso aqui. Diferentemente dos métodos convencional e orgânico, o método da agricultura natural não emprega química ou esterco. Tá? Então, esse é um diferencial. O método natural, né, da agricultura natural, não emprega esterco, né, química de maneira alguma, nem esterco animal. E sim faz uso dos compostos vegetais, que conservam a pureza do solo e permite a reciclagem dos nutrientes para o desenvolvimento das plantas. Então, trabalha ali com esses compostos vegetais, né? Esse material que cai das próprias plantas, então serve como nutriente para esse solo, para recuperar esse solo, né? Não traz, então, o animal para esse ciclo, tá? O Okada, que foi o idealizador desse método, preconiza a identidade entre espírito e matéria, e que o espírito é inerente a todos os seres. Então, tem essa pegada de filosofia oriental, né? O solo é o maior organismo vivo do planeta. Aliás, não é ele que está falando, inclusive alguns agrônomos dizem isso também, né? Inclusive, a gente teve uma palestra aí há algum tempo na GeoLives em que o cara começou fazendo essa pergunta, né, junto com o professor João Paulo, qual seria o maior ser vivo do planeta? E é o solo. Ele responde como sendo o solo. Então, o solo é o maior organismo vivo do planeta, ser um organismo, e deve-se considerar sua importância e respeitá-lo para a preservação da vida humana em níveis espirituais e materiais. E por quê? Da agricultura natural, centrar nele a base do seu trabalho. Tá? Então, a base do trabalho é no solo. Preparar o solo, deixar o tempo desse solo se recuperar, utilizando apenas elementos vegetais, né? Nutrientes vegetais. Tá? Qual que é o objetivo dessa agricultura natural? Então, é resgatar a pureza do solo e dos alimentos. Ou seja, respeitar o ciclo da planta, né? Não interferir no ciclo da planta, À medida que você coloca um nutriente de fora, um esterco que seja, ou a química, você está interferindo na condição natural dela, né? No comportamento natural da planta. Preservar a diversidade e o equilíbrio biológico e contribuir para a elevação da qualidade de vida humana. Aplicação de métodos agrícolas sustentáveis que preservam o meio ambiente, promovam a saúde e ofereçam alimentos puros e saborosos. O método privilegia a força do solo, cuja qualidade é fator primordial para a obtenção de boas colheitas. Esse aqui é o Okada. Vamos dar uma olhada no que ele fala no vídeo dele. 何もしないのが最高の農夫になるんですね。耕さない、雑草を抜かない、農薬の化学肥料も与えない。福岡正則さんは自然農法を実践し、世界中の農業者に大きな影響を与えました。いかにしたら品根ができる時間が多いか、それがもう最大のコストですよね。ああするコストじゃなくて、何をしないようにするには、遊びをするのにはどうしたらいいか。福岡さんは大正2年、愛媛県の現在の美濃市に生まれました。実家は代々続く農家で、父親は村長を務めたこともあります。福岡さんは現在の岐阜大学で植物病理学を学び、卒業後は横浜の税関で植物の検疫の仕事に就き、みかんの病気を研究しました。転機を迎えたのは25歳の時、急性肺炎にかかり死の淵をさまよったことが、福岡さんの価値観を大きく変えました。人間の知恵と力とは全く役に立てないということに25歳の話をした。自分の生き方は天皇をやって発想になってできないよ。それがいいということが出てきます。福岡さんは研究者のキャリアをして、ふるさとの伊予市で自然農法を実践します。ハウスは無料だと。無料だと。
人間の日常の最適化している。他にはライブということでそういう構図ですよね。みんなここで作ったりするのそうなんですよね。何もしないとは確定的じゃない。誰がやると人間を作った話と人間が人間をやるとは難しい。福岡さんの米作りは常識を覆すものでした。ついでに苗を植えるのではなく、種もみを土の上に直にまきます。化学肥料や農薬は一切使わず、代わりに藁をまきます。そうすることで土地が肥え、雑草を抑えてくれるといいます。さらにユニークなのは、稲を刈る前に次に育てる麦をまくこと。稲がうちに麦をまいた時が、稲を刈るときに麦が取るようになっている。そうすると稲がうちに麦が生えているから、稲刈った後で草が生える余地がない。この常識破りの農法で、福岡さんは他の農家に勝るとも劣らない収量を上げ、次第に世間の注目を浴びるようになります。今の農法というのは、人間の知恵でやった農法。弥生時代から、そんなに縄文時代なんてのは、人間の知恵じゃなくて、人間の自然の中に知恵として生活していたことが、その農業の話で、人間の知恵をして、科学をして、人間をしていたら、残るのは知恵の原点に入った知恵の62歳の時、福岡さんは自然農法の経験を本にまとめました。革命というものは、この藁一本から起こせ。この藁は軽くて小さい。ただ人々はこの藁の重さを知らない。この藁の進化を多くの人々が知れば、人間革命が起こり、国家社会を動かす力となる。藁一本の革命は世界各国に翻訳され、福岡さんの名は広く知られるようになります。国籍を問わず、多くの若者が福岡さんのもとに集まり、労働生活を送りながら自然農法を学びました。うちに来るまで直前は大阪で何やってたの？いや日本の放送というのは一切悪いんですけれどね、風船号っていう近代化とかなんかいうようなことですね、徹底的にやる企業農業みたいなのを叩き込まれているんです。一駅のようなうちの世界でね、コンピューターやった勉強のようなちょっと情報を送ったっていうような人がね、先を始めてみたら、大体糸下ついたってくるような人の方が多いですね。20歳ぐらいの人で、別々かというと、世界文明から抜け出せてくるようなのが多いですね。福岡さんの自然農法、その集大成といえるのが粘土団子です。土にさまざまな種類の種を混ぜ、水を加えて練り込みます。果樹や野菜だけでなく、クローバーや薬草の種も入っています。この粘土団子を農園内どこにでも撒いて回ります。で、これをこうしておかないと、スズメが食わない、ネズミが食わない、人はそこの水分で発芽してこんなの。耕すことがこれを粘土団子で巻けば耕してる。粘土団子をまいた農園です。団子に含まれていたたくさんの種の中から、その場所と季節に合った作物が人間の力を借りなくてもすくすく育つのだと福岡さんは言います。それはね、甘夏ですね。甘夏。この花は、これは大根とかカブとかね、
大根なんかはできてる。大根なんかできてるかどうかわからない。たくさんのものがあるときは必ず誰かがそれから成功しやすい。日々の限定してますと、ここは大根やから、ここは歌舞伎だからなく、日々して街を抱えて大きな活動ができない。こんなところにどこができると思われたらすぐにできる。たくさん毎年やったんだけど、教えてくれるという全員が。粘土団子は世界中で注目を集めました。特に熱い関心を寄せたのが、食料不足や土の砂漠化に悩むアジア・アフリカの発展途上国でした。福岡さんはしばしば現地に招かれ、粘土団子を使い、土地の緑化や食料の増産に力を尽くしました。その功績が認められ、アジアのノーベル賞といわれるマグサイサイ賞を受賞します。で、この年になりますね、40年、1年になってきたけれど、結局何がなっていたかというと、考えてみれば砂漠化防止の研究をしていたとも言えるんですよね。砂漠さえ行ってみて、自分の支援を役立つか役立たないかを見てみたいというのが、どうしてやできるかですね。世間の喧騒を逃れ、自給自足の生活を送った福岡正信さん。自然が主役という信念は95歳で亡くなるまで生涯揺るぎませんでした。何もしないのが最高の農夫なんです。何もしない。人間のせいをしていく。物に価値があるんだな。人間が生産しているのは何だ。自然が作ってあるのか。最高の人間が作っているのは何だ。自然が作っている。Muito bacana, né, cara? Provocativo demais. Claro que quando ele fala fazer nada, né? Desde que a natureza fala, critica a inteligência humana, na verdade é uma provocação, no sentido de que essa inteligência tem feito até agora, na questão da alimentação, né, da produção agrícola no mundo, ou seja, ela tem se transformado, assim como em outras áreas também, né? O que a engenharia virou, o que a química virou, o que a geografia tem virado, né? Que essa inteligência toda está a serviço de quê e de quem, né? Então é uma provocação nesse sentido. Tinha uma aula, né? As bolas, excelente, maravilhoso. Ele, quando vai para a África, ganha um Nobel lá da Ásia, ele é um cientista, né? Ele é um cientista, mas ele o que ele está provocando são os métodos tradicionais dessa ciência. Bacana para pensar. Então essa é a agricultura natural, tá? E tem outros tipos de agricultura, por exemplo, a agricultura orgânica. Há um sistema de produção que evita ou exclui amplamente o uso de fertilizantes. Isso é um dado comum a todas as práticas, todos os modelos, né? Pesticidas, reguladores de crescimento, enfim, tá? Tudo que é aditivo, né? Sai fora daquele sistema, né? Daquele equilíbrio. Esses sistemas baseiam-se na rotação de culturas, ou seja, variando as culturas no solo, resíduos de cultura, estercos animais, leguminosas, às vezes já usa esterco, né? Adubos verdes, faz um processo aí químico também com adubos verdes, lixo orgânico. Então, essa agricultura orgânica, ela utiliza a química de alguma forma, né? Uma química orgânica, tá bom? Vindo de fora da fazenda, cultivo mecânico, utiliza a mecanização também, minerais naturais, tá? E aspectos de controle biológico de pragas para manter a estrutura da produtividade do solo, fornecer nutrientes para as plantas e controlar insetos, ervas daninhas e outras pragas. Então, de alguma forma, interfere naquele ecossistema, né? Aquele pequeno sistema ali de agricultura. Então, existe uma interferência humana ali, através de algumas práticas que são sustentáveis, né? Eles consideram sustentáveis. Aí que a gente tem um exemplo de que seria essa agricultura orgânica. O que é agricultura orgânica? De acordo com a Associação da Agricultura Orgânica,
A produção de culturas agrícolas de forma orgânica é um processo produtivo comprometido com o cultivo de alimentos orgânicos e saudáveis, garantindo o bem-estar e a saúde dos consumidores. Essa forma de produção utiliza as mais novas tecnologias agrícolas à disposição do mercado para garantir a qualidade dos alimentos e impedir que sejam atacados por pestes, doenças e insetos que seja necessário o uso de pesticidas. O processo orgânico de produção, por não utilizar nenhum tipo de agrotóxicos, mantém a biodiversidade e reduz significativamente os impactos ambientais que possam ser causados pela plantação de uma monocultura. A agricultura orgânica faz uso de algumas práticas para garantir a qualidade dos alimentos e diminuir os impactos ambientais, dos quais podemos destacar o uso de adubos verdes e naturais, a adubação orgânica através de compostagem e a decomposição de matéria orgânica com a finalidade de obter um material rico em humus e diversos nutrientes, minhocultura, uso de minhocas para a aeração do solo, geração de humus e manejo do solo, visando ganho de produtividade, cuidado e manejo da vegetação nativa, uso racional da água para irrigação, evitando causar danos ao ecossistema e evitando alterações climáticas. As principais vantagens da agricultura orgânica são preservação dos recursos naturais, produção de alimentos saudáveis e de maior qualidade, sustentabilidade e baixo impacto ambiental, manutenção da biodiversidade, uso de adubos naturais, rotatividade de culturas, solo saudável e rico em nutrientes e utilização de energias renováveis. As principais desvantagens da agricultura orgânica são mais dispendiosa e demorada, menor produção se comparada à agricultura tradicional, impacto ambiental com o uso de pesticida e agrotóxicos de origem orgânica e produtos mais caros que os convencionais. Bom, se a gente colocar a agricultura convencional como a agricultura orgânica, a gente consegue perceber a grande diferença entre os dois tipos de cultivo em relação ao uso de fertilizantes, pesticidas e agrotóxicos. A agricultura convencional ela faz uso desses produtos visando aumentar a produtividade e a qualidade dos alimentos. Mesmo com o uso de técnicas modernas e com a redução do uso desses produtos nos últimos anos, em longo prazo ainda podem se ter algumas consequências no ecossistema e até mesmo na saúde dos seres humanos. A agricultura orgânica visa uma produção mais artesanal e focada no meio ambiente, tendo como principal objetivo alimentos saudáveis e sem uso de nenhum tipo de insumo químico para sua produção. Para entender melhor a diferença entre os dois métodos produtivos, confira a tabela abaixo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a agricultura orgânica atualmente no Brasil e no mundo. No Brasil, dados do Censo Agropecuário do IBGE apontam que desde 2006 a 2017, o número de propriedades agropecuárias com certificação de produção orgânica cresceu mais de 1000%. Trata-se de um avanço importante, já que comparado com outros países, é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, e mesmo assim está no ranking global dos maiores produtores de agricultura orgânica. No mundo, segundo Nular Adams, instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e consultor agropecuário, mostra um aumento considerável desse meio de produção. Vários países já estabeleceram leis que priorizam a agricultura orgânica, inclusive encerrando as atividades da convencional. As vendas de produtos orgânicos no varejo aumentaram a média de 11% entre 2000 e 2017, o que evidencia o dinamismo dessa atividade em todo o mundo, conforme o estudo. Nesse mesmo período, a área dedicada a esse tipo de cultivo no mundo cresceu a uma média anual de 10%. Bom, podemos discutir um pouco hoje sobre a agricultura orgânica no Brasil e no mundo. Te vejo em breve. Bom demais. Nesse caso, a agricultura orgânica, sem dúvida, é uma tendência. A gente coloca lá no início da aula, né, uma alternativa, sem dúvida, essa principal alternativa que tem ganhado espaço e atenção, né,
da sociedade brasileira e mundial é, sem dúvida, a prática da agricultura orgânica. Essa que utiliza técnicas e tecnologias, né, ditas consideradas sustentáveis, ou seja, descarta a utilização dessa química, e por isso mesmo ela pode ser considerada uma transição, né, um processo de transição a modelos mais completos, eu poderia dizer assim, de mais equilíbrio, ainda que a gente vai ver alguns outros aí, como é o caso da agricultura natural, né? Então, a agricultura orgânica seria uma fase de transição, né, para que se chegasse a uns modelos mais completos, mais limpos, e socialmente mais justos, ambientalmente mais justos, enfim. Tá? Mas uma pegada interessante da agricultura orgânica é ela tem ganho de espaço, né, e atenção, e é possível que se produza em escala, né? Claro que não comparada à escala das commodities, mas é possível, já existem experiências no Brasil de produção em escala de produtos orgânicos. Além disso, também os próprios sistemas de comercialização têm recebido esses produtos com muita simpatia, né? Alguns, inclusive, alguns grupos, né, de varejo, inclusive fetichizando o próprio consumo desses itens, né, colocando preços altíssimos, exorbitantes aí, por conta desse tal selo orgânico, né? O que leva a muitas críticas aí da sociedade em geral. O fato é que, entre comer um alimento de transgênico e comer um alimento orgânico, muito melhor comer um alimento orgânico, né? Tá? Por conta da química e da mudança genética que é feita ali no transgênico. Tá? Então, essa agricultura orgânica. A gente viu a agricultura natural, o método japonês lá, não fazer nada, esse é o melhor método. Agora, a agricultura orgânica que utiliza técnicas e tecnologias, fertilizantes naturais e tal. Tá? Vamos para o próximo agora, agricultura biodinâmica. Essa, para mim, eu acho que seria o ideal, sabe, da produção e tal. Independente das questões místicas aí, místicas, né, que envolvem essa filosofia, eu acho que ela é muito coerente, né, com tudo isso que a gente pensa com relação à questão da alimentação saudável, da questão ambiental, enfim, utilização de água. Então, essa agricultura biodinâmica é pautada na filosofia do Steiner, tá? Que defende aí essa questão do movimento biodinâmico. O que seria isso? A agricultura biodinâmica busca um manejo agrícola sustentável, o saneamento, a conservação ambiental e a produção de alimentos condignos com o ser humano. Então, faz uma combinação agora, né? Homem, alimento, comida, alimento. Quais são os princípios dessa agricultura biodinâmica? A saúde do solo, das plantas e dos animais depende da sua conexão com as forças de origem cósmica da natureza. Então, pensa essa energia cósmica toda em equilíbrio, sai do planeta Terra, né? Pensa a Terra, o planeta Terra, só o solo, né? Sai dele, pensa a combinação dele com outros elementos que estão na superfície, mas também perpassa esses limites planetários e pensa a questão energética de uma maneira cósmica, para restabelecer o elo de ligação entre as formas de matéria e de energia presentes no ambiente natural. É preciso considerar a propriedade agrícola como um organismo, um ser indivisível. Através do equilíbrio entre várias atividades, lavouras, criação de animais, uso de reservas naturais, busca-se alcançar a maior independência possível de energia e de materiais externos à fazenda. Tá? Busca-se a autossustentabilidade. O ponto central da agricultura biodinâmica é o ser humano, que conclui a criação a partir de suas intenções espirituais baseadas numa verdadeira cognição com a natureza. A unidade produtiva, enquanto um organismo em si concluso, maximamente diversificado, capaz de, a partir de si mesmo, produzir uma renovação. O fundamento para tal é a integração de todos os elementos ambientais agrícolas, como culturas do campo e da horta, pastos, fruticulturas e outras culturas permanentes, florestas, capões arbustivos, mananciais hídricos e várias. Então, considera todos os elementos abióticos e bióticos e o ser humano dentro desse conjunto. E a energia, né, que perpassa aquele ambiente ali, né,
chega, toca ao cosmos. Caso o organismo agrícola se ordene em volta desses elementos, nasce uma fertilidade permanente e a saúde do solo, das plantas, dos animais e dos seres humanos está garantida, né? Então, respeitando o tempo da natureza. Então, continuando, desenvolvimento ascendente da totalidade do organismo assegurado pelo manejo biodinâmico dos pratos culturais e do uso dos preparados que incrementam e dinamizam a capacidade intrínseca da planta a ser produtora de nutrientes por mobilização química, transmutação ou transubstanciação do mineral morto, por harmonização e adequação da reciclagem das sobras da biomassa produzida. Então, utiliza técnicas também de fertilização natural. Os preparados apoiam a planta a ser transmissor, receptor e acumulador transmissor, receptor e acumuladora do intercâmbio da Terra com o cosmos. Então faz essa ligação, né? Essa energia da Terra com a energia do cosmos. Esse equilíbrio, a plantação seria um intermeio, né? Uma ligação entre essas duas instâncias. Adubar na biodinâmica significa alimentar ou vivificar o solo, não fornecer nutrientes para as plantas. Tá? Então, a vida ao solo, a ideia de usar nutrientes naturais é para dar vida ao solo, o maior organismo vivo do planeta, tá? E não alimentar a planta para a planta crescer. Pensar na base, né? A agricultura biodinâmica difere da orgânica na sua concepção de organismo agrícola, na utilização de conhecimentos astronômicos, na utilização dos preparados biodinâmicos, sem dúvida nenhuma. Ela se difere na questão da agricultura orgânica numa perspectiva geográfica mesmo, né? Porque sai, né, da unidade fazenda, da unidade de produção e toca, então, uma escala muito mais ampla, a escala do cosmos, numa perspectiva de equilíbrio, né, de energético. Tá? Algumas experiências de biodinâmica no Brasil, tá? Estância Deméter, Centro Deméter, Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural, Associação Biodinâmica. Lembra que a gente falou que a partir da década de 80, né, a professora Darlene, que cita isso, a geografia agrária se preocupa muito com essa pegada de desenvolvimento rural. Aí um exemplo disso é a chegada das práticas, essa modalidade de agricultura biodinâmica no Brasil. Tá? Enfim, quem quiser pesquisar um pouco sobre essas práticas, é interessante aí essa pesquisa. Vamos dar uma olhada aqui no videozinho sobre essa agricultura biodinâmica. Agora, a gente fala sobre uma forma de agricultura que ganha cada vez mais espaço entre os produtores aqui no Paraná. A biodinâmica produz orgânico, levando em conta carnes da terra, vários couve, beterraba, alface e até morango. Tudo que é plantado nessa terra não tem adubos químicos, venenos e nem hormônios. Estamos numa propriedade que fica na colônia Faria, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Além da produção orgânica, a diferença dessa chácara é que aqui é praticada a agricultura biodinâmica, que leva em conta aspectos físicos, como o Sol e a Lua, e até mesmo as constelações. Existe, inclusive, um calendário para esse tipo de agricultura desenvolvido em 1924 pelo auxílio com Rudolf Steiner, criador da antroposofia. A agricultura biodinâmica, ela é uma agricultura orgânica, né? Então a gente não utiliza nenhum tipo de agrotóxico agroquímico. E, além disso, a gente está trabalhando muito voltado à revitalização do solo. Então, através da compostagem, dos preparados biodinâmicos, a gente trabalha muito a questão da revitalização mesmo do solo. Algumas plantinhas estão espalhadas pelo terreno, como a mente-leão, a camomila e a urtiga, espécies que são usadas no preparado, um tipo de adubo natural. A gente não precisa nem selecionar as florzinhas, porque elas todas estão super saudáveis e já vai direto para o consumidor. A chácara entrega 100 caixas de produtos por semana para diferentes consumidores. No começo, os empregados ficaram desconfiados, mas agora acreditam no trabalho. Tem que acreditar também que faz a diferença, né? Ver o resultado depois. As crianças que moram aqui já sabem a importância e a diferença desse tipo de cultivo. Porque não é saudável e melhor que um remédio. A ideia agora é mostrar a agricultura biodinâmica para estudantes de escolas da região. A gente quer que as escolas sejam nossos parceiros, que venham aqui, tragam as crianças
e que elas possam estar sempre indo e voltando, vendo as verduras crescendo e fazendo, cozinhando alguma coisa feita com os nossos produtos. É isso, rapaziada. Então, mais uma experiência, né? Então, vocês vão juntando aí as diferentes experiências dessa agricultura sustentável, né? Agroecológica, tá? Então, agricultura natural, a agricultura biodinâmica, a agricultura orgânica. Então, são experiências desse modelo agroecológico. A permacultura, seria a permacultura. Então, um método holístico para planejar, atualizar, então mais um, né? Para planejar, atualizar e manter os sistemas de escala humana, ambientalmente sustentáveis, socialmente justos e financeiramente viáveis. É uma pegada, esse tripé traduz bem que é permacultura. Então, tem que ser ambientalmente sustentável, socialmente justo, ou seja, não trazer diferenças nessas relações de poder entre as pessoas no processo produtivo, e financeiramente viáveis, ou seja, algo que possa ser comercializado, né? Comercializado sim, e permitir a renda de quem produz. Então, agricultura permanente, cultura permanente. Um processo de respeitar, então, os saberes culturais, né? E de que forma esses saberes são aplicados nas técnicas de produção agrícola. Um sistema evolutivo integrado de espécies vegetais perenes e animais úteis ao homem. São diferentes concepções aí de Morrison e Owen, 1970. O desenho do planejamento na utilização da terra sem desperdício ou poluição. A restauração de paisagens degradadas e consumo mínimo de energia. Então, seria basicamente, dentro daquele tripé, um processo de produção agrícola dentro de um ambiente que já apresentar algum grau de devastação, degradação. Processo dinâmico, contínuo e orientado por padrões naturais segundo cada contexto específico, uma extensão de Soares, voltado principalmente para áreas agrícolas com o propósito de reverter situações de degradação socioambiental. Então, como isso que a gente citou, né, dentro daqueles 3 tripés, né, ambiental, social e financeiro, e voltado para áreas que já são degradadas. A gente tem algumas experiências no entorno de Brasília muito marcantes. Deve evoluir com designs arrojados, desenho, né, o planejamento está na base dessa permacultura, para a construção de sociedades economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente sensíveis, através de agroecossistemas produtivos e conservadores de recursos naturais, mais uma citação do Morrison. Assumir a ética no cuidado com a mãe terra, para garantir a manutenção e a multiplicação dos seres vivos. Cuidado com as pessoas para a promoção da autoconfiança e da responsabilidade comunitária. Então, tem um viés social aí, muito importante das relações entre as pessoas nesse processo de produção. Governar nossas próprias necessidades, impor limites ao consumo e repartir o excedente para facilitar acesso a todos os recursos necessários à sobrevivência, preservando-os para gerações futuras. Então, esse respeito à terra, esse respeito com o outro, né, que te ajuda a produzir, né, e o excedente, né, controlar esse consumo, né, racionalizar esse consumo, ou seja, consumir aquilo que é necessário para evitar o desperdício, inclusive, e o excedente voltado para a comercialização, né, e de alguma forma para trazer produtos que a comunidade não dispõe, né, garantir acesso a outros produtos. Também dentro dessa perspectiva de ambientalmente justos, socialmente justos, ambientalmente sustentáveis e financeiramente viáveis. Baseado em princípios e métodos de design para orientar padrões naturais de crescimento e regeneração, em sistemas perenes, abundantes e autorreguladores. Porque em design, né, por conta do planejamento, eles desenham mesmo os formatos de que forma eles querem constituir, então, aquela combinação de culturas ali, tá? Definitivamente são culturas agrícolas, né? Pode ser consideradas assim. Essas são as verdadeiras culturas agrícolas, né? Carregam, então, os saberes, os fazeres de quem está fazendo, e do ambiente ao qual são postas. Enquanto que um trigo, por exemplo, uma soja dessa do agronegócio não pode ser considerada cultura, porque tem ligação nenhuma com quem está produzindo, né? E nem com quem está comercializando, né? Então, uma commodity, né? O agronegócio seria uma commodity. Aqui seria uma cultura mesmo, tá? Regra básica: maximizar as conexões funcionais, combinar as qualidades de elementos da natureza e de elementos da criação humana
para construir sistemas de armazenamento de energia, né? Energia no corpo mesmo, energia no solo, energia na planta, no animal, né? Energia nas relações humanas. Alguns exemplos de permacultura no Brasil, tá? Rede Brasileira de Permacultura. Acessem isso na internet, que vocês vão ter lá, vocês vão conhecer essas experiências em todo o Brasil, tá? E a Rede Permear também, que tem 14 projetos, tá? Ali embaixo tem um site, tá bom? Aqui um exemplo sobre a permacultura, para a gente encerrar. Opa! Como que eu explico a permacultura? Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo que é tão simples e complexo. Né? Toda vez que alguém pergunta, meio que para atalhar o assunto. Eu criar um solução permanente. Como é que eu estou aqui e, ao mesmo tempo, estou me relacionando com as outras coisas? É um prisma de interação entre o homem e o meio ambiente e completa todos os ciclos, dando uma sustentabilidade e um equilíbrio em todas as relações. Já está certo passando a permacultura como um caminho diário, onde a gente vai aproveitar a natureza a nosso favor e a favor dela. O jeito que você consegue harmonizar a sua atividade do dia a dia, os seus gastos de energia individuais de uma forma em que você não agrida a natureza. Você alimenta ele bem e, ao mesmo tempo, ajudando a natureza a se manter ou até cuidando a natureza social. Então, a gente fazer essa troca com mais consciência. Tudo aquilo que você for utilizar dela, você tem que devolver. Acho que muda a visão de mundo, né? Eu acho que a permacultura é uma técnica que tenta englobar vários pequenos conceitos que fizeram. São técnicas produtivas, não necessariamente dependendo do espaço. Acho que isso seria uma explicação. A segunda que eu tiraria, que é a que eu aplico para mim, é no meio de vida. Menos a entropia. Zerar é impossível, né? Mas chegar no limite da entropia do custo. Fechando os ciclos, permitindo que a natureza possa se regenerar. A gente possa utilizar os recursos, mas que eles possam voltar para a Terra. Você tem a comida, você se alimenta daquela comida, você gera energia naquela comida e aquilo retorna para a natureza. Você consegue transformar voltar aquela energia para a natureza de forma permanente. Se você vive a ética, acaba realmente aceitando o desafio de viver permaculturalmente. É um avanço da sociedade. Porque a juntar os dois, filosofia com a prática. A permacultura nos dá uma ferramenta para a gente agir. Porque nós estamos vivendo um momento que nós precisamos da ação. A ação é essencial nesse momento histórico da nossa história. Então, vocês partem pela simples base de deixar um lugar melhor do que ele está. Você produzir mais energia do que você consome. É meio óbvio, né? Ao mesmo tempo. Mas dá para nós processar. Então, rapaziada, é o seguinte. Então, se a gente tem a biodinâmica, né, na perspectiva do Steiner, a questão da escala cósmica, né, da relação entre a Terra e o cosmos, nesse jogo de forças, de equilíbrio, de energia, a gente tem a permacultura, um ambiente, uma escala mais local, né, dos pequenos sistemas, dos pequenos agroecossistemas, né, esse equilíbrio a partir desses pequenos núcleos. Tá? Qual seria o ideal, né? O que seria o ideal? Vamos pensar. O fato é que quanto mais alternativas surjam, melhor o mundo vai ficar, porque mais possibilidades vão se apresentar. Se uma melhor, se outra pior, se uma melhor que a outra, vai depender da leitura, da filosofia de cada um, da cultura de cada um. O fato é que alternativas a esse modelo de desenvolvimento econômico proposto pelo agronegócio, alternativas precisam ser criadas, publicizadas, pulverizadas, discutidas, debatidas também dentro da academia. Tá?
e tem uma pegada geográfica muito interessante aí nessas modalidades, aí, a questão de escala, bem legal para a gente discutir, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, compreendido, né, junto comigo aqui, sobre essas formas alternativas de produção no campo brasileiro, tá? Deixa eu cancelar aqui, deixa eu parar a apresentação aqui. Então, a gente vai finalizar a disciplina depois, tá? Eu vou fazer uma atividade com esse videozinho, com essa aula de hoje. Depois a gente vai encerrar a disciplina. Eu vou montar aqui o cronograma de atendimento individual para a gente construir o nosso texto final da disciplina, tá? Aí fiquem atentos aí ao WhatsApp, que eu vou passar um cronograma, uma agenda de atendimento, mas antes da semana que vem a gente faz uma atividade, talvez se encontre na semana que vem também, tá? Gente, um grande abraço, né? E até a próxima.